Economia é com ela, Juliana Rosa. Peço desculpas em nome da Larissa Biscaia, porque você deveria ter feito parte da primeira hora, Juliana Rosa, que é que você está acostumada. Mas a Larissa Biscaia está voltando de férias, 1 ano e pouco de férias, sabático e tal. Só tirou mais férias, depois dela foi você, a recordista. Mas aí não importa, tudo bem, vamos em frente. Mas entenda que eu já pedi a desculpa, mas você está aqui, que é o que interessa. Juliana, Oi, a Neg, gente foi tem... por uma boa causa, né? Vocês estavam aí destrinchando o início da eleição aqui na Isso é Band, aquela verdade. musiquinha, né? Aquela Então, musiquinha quando eu boa de estava ouvir, preparada né? para entrar, aí eu vi aqui, tá, tarará, tá, tá, Aquele tá. é muito Aí já dá bacana, aquele né? arrepio, né? O coração já bate forte, é É uma muito bom, ótima causa. é muito bom. Vem cá, essa semana temos economia na coluna de economia. Semana passada tivemos Que polícia, milagre, né? né? Aqui o Camarão conversando com a gente sobre futebol, tivemos polícia também. Toda hora a gente tem uma editoria que tem que falar de polícia. A Juliana, semana passada, ficou falando de polícia, Banco Como é que Master, pode? é uma confusão. Mas não que não tenha Banco Master para falar, é que a gente tem que olhar para outras coisas também, né? Se quiser falar de Banco Master, tem um monte de coisa para falar. Mas essa semana a gente tem taxa de juros no Brasil, a gente tem taxa de juros nos Estados Unidos. Uma tem a ver com a outra de uma forma indireta, uma não espera a outra para definir, mas elas acabam conversando, até porque a Bolsa Brasileira é reflexo também do que acontece nos Estados Unidos, e a economia, o crescimento do PIB também, o comportamento da inflação. Qual a expectativa? São 2 dias, relembrando para quem já esqueceu, são 2 dias de reunião. No segundo dia, que é quarta-feira, o Banco Central informa a taxa de juros e na semana seguinte, 7 dias depois, solta a ata, que é importantíssima, né, Juliana? Às vezes a ata apresenta coisas que na primeira semana a gente não tinha ideia da gravidade e tal. Fala um pouquinho sobre a expectativa do mercado, as pessoas com quem você conversou, o que o pessoal está esperando, vai seguir no patamar atual, cai alguma coisinha? Conta para nós. A primeira reunião do ano e na super quarta, que tem coincidido a reunião do Banco Central aqui do Brasil com a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, aí fica conhecida como a super quarta para a economia, né? Bom dia, boa tarde aí para o Ferretti também, para a Lari, para os nossos ouvintes. Olha, Neg, você sabe que tem ali uma mínima chance de que o juro possa cair essa semana na primeira reunião de 2026 do Banco Central para definir a taxa de juros. Mas por que eu digo uma mínima chance? Porque ainda tinha muita gente ali no final do ano passado ainda apostando que poderia ter corte de juros já agora em janeiro. A gente chegou a falar sobre isso, porque a economia vinha dando sinais mais claros de perda de fôlego, mercado de trabalho finalmente começando ali a mostrar que estava também contribuindo para uma inflação menor. A própria inflação, ela fechou o ano de 2025 de forma até surpreendente, abaixo de 4,5%. No começo do ano passado, ninguém diria que a inflação ia fechar abaixo de 4,5% no ano passado. Agora, por que a grande expectativa é que a taxa de juros só comece a cair a partir de março, não agora em janeiro? E aí, esperando que, se ele não cortar agora, que ele sinalize, né? Por isso que esse comunicado, a sinalização é fundamental para todo mundo esperar já mais ou menos que esse vai ser um ano que pelo menos os juros comecem de fato a cair, que é a expectativa unânime e que é fundamental, porque a gente está com uma taxa de juros num patamar muito alta, a maior taxa de juros em quase 20 anos, e isso tem atrapalhado profundamente a situação financeira de empresas e pessoas. O que a gente está vendo, Eneg, é que a inflação caiu basicamente por conta do dólar. Então a gente teve uma ajuda externa. Se não fosse o dólar, claro que bom que teve e isso ajuda. Mas se não fosse o dólar, a gente ainda estaria com uma inflação muito pressionada. Então, a gente está dependendo muito do dólar para essa inflação menor. E o dólar caiu muito no ano passado por conta de uma conjuntura americana. A economia americana se enfraqueceu com a política do Donald Trump, as inseguranças, as incertezas até hoje têm feito o dólar perder valor, a economia está ficando mais fraca por lá, então o juro está caindo. Então é um movimento que está beneficiando o Brasil batendo recorde na Bolsa de Valores, porque os estrangeiros estão vindo para o Brasil, para outros países emergentes, para poder diminuir os investimentos
investimentos nos Estados Unidos, então a gente tem pego aí essa onda favorável que, via dólar, tem contribuído para aliviar a inflação de produtos que dependem muito do dólar. Alimentos, por exemplo, são muito afetados pelo dólar, produtos da indústria também, que tem muitos insumos importados. Mas quando você olha a inflação de serviços, que é aquela inflação que depende mais das nossas questões internas, é comer fora de casa, é a escola do filho, plano de saúde, dentista, essa parte de serviços, ela ainda está muito cara. Até a inflação vem diminuindo, mas é uma inflação bastante elevada, Eneg. Então, o Banco Central está vendo que a economia ela está desacelerando, só que ela está desacelerando bem devagar, até por isso que o Banco Central está bem cauteloso, olhando os movimentos da economia, e talvez por isso tenha ficado para março realmente a expectativa de início de corte, porque no finalzinho do ano passado se imaginava que a economia fosse dar sinais de uma fraqueza maior. A economia vem perdendo força, mas é uma economia que vem perdendo força bem devagarzinho. Tanto é que a gente esse ano tem uma previsão de crescimento menor, mas não é tão menor do que no ano passado. Ano passado a gente deve ter crescido aí 2,5%, 2,3%, 2,4%. A gente não tem o número ainda oficial do PIB, né, mas ficou por aí. E esse ano a economia ainda pode crescer em torno de 2%. 1,8%. Então, assim, vai crescer menos, mas não vai ser uma queda, né, significativa. Então, o Banco Central está vendo que, olhando para o dólar, pode ser que ele nos ajude, porque a situação internacional é de fraqueza da moeda americana. O Banco Central dos Estados Unidos provavelmente vai continuar cortando juros, se tende a enfraquecer o dólar. Por outro lado, Enéa, olhando aqui para dentro do Brasil, a gente tem eleições. A questão das eleições, ela mexe muito com o mercado financeiro. Então, é um ano de muita volatilidade. Pode ser que o dólar suba, mesmo com o movimento internacional pressionando para baixo. Além disso, a gente tem também, aí acho que a gente tem sempre que falar realmente de segurança institucional, e voltando à questão do Master, porque é algo que, de fato, traz uma insegurança institucional, uma segurança jurídica, que é fundamental para investimentos. Né? Então, quanto que isso pode afetar também ao longo do ano, é um ingrediente importante aí nesse comportamento da moeda americana. Então, o Banco Central vai aos pouquinhos, o Eneg vai navegando, como a gente vem falando aí, em águas muito turbulentas, para tomar a decisão de forma bastante cautelosa. Então, é isso que a gente vai observando, né? Um Banco Central que vai cortar juro, mas vai aos pouquinhos, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? De manhã eu falei que o mar não está para peixe, mas não está nem para tubarão, né? O mar tá brabo, né? Tá bem brabo mesmo, até porque eu tenho a impressão, depois de acompanhar mais esse caso Master, que o Banco Central vai ter que dar algumas explicações aí. O Master comprou ao menos 5 bancos, porque o Master ele deriva da corretora máxima, que vira banco, mas ele comprou o Vipal, ele comprou o Banif Brasil, ele comprou o Will Bank, ele comprou o Banco Voiter, comprou o Let's Bank. Let's Bank e o Voiter são do mesmo grupo, mas eram 2 CNPJs. Cada compra dessa foi aprovada pela diretoria do Banco Central. Uma não, 2 pelo menos. Procuradoria também geral do Banco Central. O colegiado do Banco Central, porque a diretoria aprova de forma colegiada. Então ele passou pelo crivo do Banco Central 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não viram nada. CVM, com aquela brincadeira dos fundos sobre os quais a gente conversou, os fundos esquisitos e tal, não viram nada. E a fiscalização do Banco Central? Então, o Armínio Fraga deu uma entrevista na semana passada dizendo que o Banco Central demorou para fazer a intervenção. Não é que foi precipitado, como sugere o Tribunal de Contas da União. Demorou. Tem uma explicação a dar, né? O Banco Central pode ser uma instituição merece todo o nosso respeito, assim como o Supremo Tribunal Federal, assim como a Presidência da República, o Congresso Nacional, mas cabe um questionamento. Vem cá, 6 OKs para o Master e de repente criou-se um monstro de 0,5% dos ativos brasileiros, mas suficiente para produzir um buraco no FGC. O FGC tem um comitê de auditoria, Juliana. Não acendeu a luz vermelha nunca. Nenhuma luz vermelha acendeu, virou um ataque ao World Trade Center. Parece um ataque terrorista, parece que o Vorkar era um terrorista. Ele distribuía os papéis dele pela XP, pelo BTG, pelo Nubank.
Então estava tudo meio que bem. A Fitch aumentou o rating dele, as empresas de auditoria, a PwC, KPMG, auditaram, estava tudo bem. Então todo o sistema abraçou o Master por um tempo. De repente todo mundo largou a mão, com razão, porque o cara ficou bichado. Mas vem cá, foi todo mundo enganado? Se foi, eu acho que foi, nosso sistema é furado. Se não foi, e todo mundo, e tem gente que sabe o que aconteceu, tem que apurar as responsabilidades. Você não acha, Juliana, e aí o Banco Central tem uma tarefa para ele se explicar? O que você acha? Não, com certeza, no meio do caminho, né, o Eneg, tem muitas coisas que deram errado. E isso aí, inclusive, dentro do próprio Banco Central, o que eu ouço ali é que os técnicos, de fato, sentem que eles tomaram ali um frango, né? Tomaram um gol ali. E por que que eles tomaram, que é a discussão do momento. Eu acho que a gente precisa, obviamente, aprender com os erros, entender por que que isso chegou, acho que esse prejuízo gigantesco, né, o tamanho do prejuízo que o Master está dando aí para os próprios bancos e para todos nós, no final das contas, né, porque tem banco público, vai ter que ressarcir, você tem agora a possibilidade do Banco de Brasília agora ter que entrar com dinheiro do Distrito Federal, que em último caso do governo acaba sendo parte do governo do Tesouro, do dinheiro do Tesouro, que é dinheiro nosso, enfim. Ao mesmo tempo, você tem uma fraude altamente sofisticada, que eu acho que isso também é importante de entender, Oineg, até que ponto a gente vem conversando sobre a falta de tecnologia e de gente nessas instituições, né, que estão sendo depauperadas ao longo do tempo, e também a questão que eu também sinto com muita reserva, eles comentam ali nos bastidores, em off, né, como a gente fala, não vem a público porque você não tem provas, mas você tem ali um medo de sentir que, do ponto de vista institucional, eles estão sendo ameaçados e demorando a tomar as decisões para ter absoluta certeza, sabe, quando você faz a conta 10 vezes para ter certeza que você não errou nem uma vírgula, porque isso depois vai se voltar contra você. Então tem uma série de elementos aí que a gente precisa sim refletir, modificar, avançar para que isso não aconteça novamente, né? Que é um escândalo, realmente é diferente, Oineg, muita gente comenta isso, que é diferente, que eu ouço isso muito no mercado financeiro, que é diferente do caso Americanas, né? Quando teve a fraude das Americanas, pegou todo mundo de surpresa. No caso do Master, a gente ouve já falar há muito tempo que uma gestão temerária, né? Que era altamente alavancado, que era um balanço que tinha ativos baseado em papéis que era de difícil você ter aquele retorno, né? Era de empresas com dificuldades financeiras, né? Que o crédito era dado, enfim, o modelo do negócio ele já era considerado no mínimo arrojado, arriscado, a gente sempre ouviu falar nisso, né? Então, acho que tem uma série de questões e reflexões e investigações que precisam continuar para que a gente aprenda com o erro, né? O importante é isso não se repetir, né? Para a gente ter confiança, é o que você falou, né, Neg? Não dá para a gente continuar como está. Continuar como está não dá porque isso está gerando uma insegurança, obviamente, para se entender por que essas brechas foram exploradas para que essas brechas sejam fechadas. Lembrando que Americanas pode ser definida como um rolo para cobrir um buraco. E o Banco Master é um buraco que decorre de um rolo. Acho que é o contrário mesmo, são coisas completamente ao contrário. Juliana Rosa, Economia é com você, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado.